Ok. Muito boa tarde a todos. É um gosto especial estar aqui presente. Eu queria agradecer a introdução da doutora Teresa Mendes e as palavras tão generosas. E queria começar, deixem-me começar por cumprimentar o magnífico reitor que agora termina o seu mandato. O meu mestre, a pessoa que me ensinou tanto daquilo que eu precisei para chegar até aqui. É um privilégio muito especial poder agradecer-lhe daqui, deste sítio onde estou, e no dia da Universidade de Coimbra. Muito obrigado. Cumprimentar também o magnífico reitor que agora começa o seu mandato, com votos das maiores felicidades para enfrentar o desafio que aí vem. Cumprimentar os distintos membros do Conselho Geral, os distintos membros do Prémio Universidade de Coimbra, do júri do Prémio Universidade de Coimbra. Cumprimentar os distintos membros também de todas as organizações e entidades aqui representadas. E cumprimentar as pessoas desta casa onde estamos, aqui presentes. Professores, funcionários, estudantes e seus familiares. Com um voto especial de felicitações e de felicidades para os nobres doutores. Cumprimentar, por fim, todas as amigas e todos os amigos, pessoas muito queridas da minha vida, que se deram ao trabalho de virem aqui hoje e de tornar este dia ainda mais especial para mim. E aqui incluo tantas pessoas da Critical que vejo hoje aqui nesta sala. Muito obrigado, é muito bom ter-vos aqui hoje. O Prémio Universidade de Coimbra é, de facto, um prémio especial para mim. Por muitas e múltiplas razões. Desde logo por ser um prémio, como disse a doutora Teresa, aliás, da minha cidade, da minha universidade, mas também por ter permitido voltar a esta sala magnífica e falar de uma posição um bocadinho mais alta de onde falei da última vez. Este prémio que nos atribuíram, eu realço o pronome no plural, que utilizo não por modéstia ou por engano. Este prémio que nos atribuíram, repito, reconhece um caminho, o caminho da Critical. Um caminho intenso, já com mais de 20 anos, feito por muitas pessoas. Feito por uma comunidade ambiciosa e determinada que suporta uma empresa. É essa comunidade, a comunidade Critical, são as suas pessoas que este prémio reconhece. Eu devo dizer-vos, em nome da verdade, limite-me a refletir o brilho intenso que emana dessa comunidade e procurar conduzi-lo para o lugar certo. Não será coisa pouca, admito, mas deixem-me afiançar-vos que o brilho que possam por vezes ver quando olham para mim não é o meu. Eu serei, quando muito, um planeta, não sou nem nunca serei uma estrela. E há estrelas na Critical, sim. Na nossa empresa, na Critical, temos um mote, um propósito, uma causa maior que nos move. Queremos ser felizes e fazer os outros felizes antes de tudo. Gostamos muito de tecnologia, de engenharia e, suportados em conhecimento, leia-se em ciência e em cultura. Queremos ajudar a fazer do mundo um sítio mais simpático, mais fiável, mais seguro, para nós e para todos aqueles de quem gostamos. E uma parte importante do que aqui vos quero dizer é precisamente sobre a forma como nós, na nossa empresa, olhamos para o mundo. Como o vemos, como o sentimos, ou que papel, que responsabilidade julgamos que devem ter as empresas neste mundo em que vivemos. Não para falar da Critical, cujo nome não voltarei a citar, mas porque considero vital a reflexão sobre o papel que as empresas devem ter nesse desafio que é tornar o mundo em algo melhor. Tal responsabilidade, de tornar o mundo num sítio melhor, é uma responsabilidade, antes de tudo, dos cidadãos. As empresas devem ser uma forma de lhes dar aos cidadãos verdadeiro poder para o fazerem de facto, porque elas unem as pessoas, criam comunidade e assim massa crítica, e porque elas são células essenciais desse organismo vivo que é o nosso mundo. O que elas fazem ou não fazem
tem um reflexo direto na forma como vivemos. Isto não quer dizer que não devamos esperar muito de quem nos governa e dos mecanismos de governação. Devemos esperar muito, sim, de quem detém os diferentes poderes, o legislativo, o executivo, o judicial, e da forma como eles são organizados e funcionam. Temos de esperar muito das políticas públicas, tudo isso é certo. Mas o poder transformador das empresas é de tal forma importante e de tal forma subestimado e esquecido que vale a pena refletir sobre ele. Não precisamos de empresas no sentido mais ortodoxo do termo. Precisamos de empresas cidadãs. Empresas empenhadas no exercício da cidadania. As empresas têm de dar lucro, claro, mas as empresas de futuro e com futuro têm de ir muito para além disso. Elas têm de se envolver, têm de procurar ser, pelo menos, parte da solução para os principais desafios que o mundo, ou os países onde operam, ou as cidades onde estão, têm de enfrentar. Elas têm de ser exemplares e, com o seu exemplo, tornar obsoletas e, portanto, sem futuro, as empresas que não se posicionem dessa maneira. Mas, afinal, o que se espera hoje de uma empresa? Eu resumiria em 7 pontos aquilo que devemos esperar, o que as empresas devem ser ou fazer, que são os seguintes: entregar serviços e produtos de qualidade, cuidar dos seus clientes e garantir a sua privacidade, olhar pelos seus colaboradores e construir com eles comunidades muito fortes, devolver valor, real valor, à sociedade, minimizar o impacto no ambiente, serem estritas em relação à ética e comprometidas com a diversidade. São estes os pilares que devem suportar as empresas com o futuro e sobre eles queria agora falar um pouco. Os 2 primeiros pontos referidos, entregar qualidade e cuidar dos clientes, são, juntamente com a geração de lucro, pontos muito óbvios, clássicos, ortodoxos, no que toca ao que esperamos das empresas. Já os seguintes não serão tão óbvios. Ainda que nenhum deles seja uma surpresa, eu diria que há ainda muito a fazer para que eles estejam efetivamente no centro da vida das empresas. Uma coisa parece absolutamente clara, ou mais do que isso, é absolutamente determinante. Antes de ser uma empresa tem de ser uma comunidade. Ou seja, deve ser a comunidade, tem de ser a comunidade a suportar, a fazer, a construir a empresa e não pode acontecer o contrário. Quero com isto dizer que só se a comunidade funcionar na sua plenitude, com laços fortes de cumplicidade e solidariedade, na partilha de valores, na forma de olhar o mundo, no orgulho com que se olha para o que se vai construindo, quer seja na empresa, quer seja fora dela, só se a comunidade funcionar, dizia, a empresa pode ser bem-sucedida. Construir comunidade é, portanto, um desafio de primeira importância. Um desafio que é um caminho. E o primeiro passo desse caminho é tratar bem as pessoas que fazem parte dela. Mas o que significa tratar bem as pessoas? Será pagar salários mais altos, dar mais tempo livre, garantir melhor formação? O que significa, afinal? Remunerar de forma justa o esforço de cada um é indiscutivelmente importante. O salário não é, no entanto, o mais importante na forma como um colaborador se sente tratado pela empresa, desde que ele saiba, sinta que a sua remuneração é justa e que há uma genuína preocupação da empresa para que seja justa. Uma coisa importa realçar quando falamos em salários. Não precisamos de empresas que baseiem o seu modelo de negócio no salário mínimo. O salário mínimo é, em Portugal, uma indignidade. É impossível viver com dignidade, educar filhos, nem que seja um apenas, se receber o salário mínimo. As empresas têm a obrigação de lutar contra esta indignidade. Tudo o que tenho aprendido daquilo que é a minha experiência, o que as pessoas mais apreciam numa empresa, o que de forma mais relevante as faz procurar uma empresa ou a manter-se numa empresa. E quando falo de uma empresa, poderia falar de uma qualquer organização, como seja uma universidade,
é a qualidade das pessoas que fazem essa empresa. Atrair e ou formar quem possa ser reconhecido e admirado pelos outros é decisivo. Percebe-se que as pessoas, designadamente as muito qualificadas e as mais novas, que estão no início da sua carreira e, portanto, são particularmente ambiciosas, queiram estar entre os melhores, queiram ser acompanhadas por quem é muito bom e, assim, maximizarem o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Numa universidade, deixem-me aproveitar o facto de aqui estar para fazer este comentário, isto é também verdade e particularmente óbvio. A qualidade da universidade é o único fator que verdadeiramente interessa, que é perene, duradouro, não circunstancial, quando os alunos escolhem aonde querem estudar. A qualidade da universidade está fortissimamente ligada à qualidade das suas pessoas, docentes, discentes, etc. E por isso o inbreeding é um inimigo tão brutal das universidades. Ele limita seriamente a capacidade de se escolher de facto os melhores e limita também a diversidade dentro da organização, o que é um fator muito relevante também. O esforço que a nossa universidade possa fazer para combater o inbreeding e para atrair figuras de proa nas suas diferentes áreas científicas é absolutamente decisivo. A nossa universidade não tem futuro se o não fizer. Um outro aspecto relevante para que as pessoas se sintam bem ligadas, comprometidas com a sua empresa é o triângulo liderança, organização, cultura. Este é um triângulo mágico, um triângulo especial na vida de qualquer empresa. Qualquer um dos vértices deste triângulo, liderança, organização, cultura, depende e influencia qualquer um dos outros dois. A cultura precisa da liderança para se desenvolver e consolidar. A liderança tem na cultura um elemento central para conduzir e para inspirar. A organização tem de refletir a cultura e facilitar a liderança. Há vários tipos de liderança, mais autocrática, mais democrática, mais autoritária, mais paternalista, mais individual ou mais colegial. Um líder, em boa verdade, tem que, dependendo do contexto, exercitar todos estes diferentes tipos. Quem lidera hoje tem de ter uma enorme plasticidade. A liderança, no entanto, e independentemente de tudo isso, só pode ser eficaz se for distribuída. O líder tem de saber destacar os elementos da sua equipa, tem de procurar oportunidades para eles brilharem. E há sempre oportunidades para o fazer, ou porque são os que melhor dominam uma tecnologia, ou porque são os que melhor dominam uma prática, uma técnica, ou porque são os que mais bem colocados estão para resolver um problema, por exemplo, um conflito. O líder tem de dar espaço para que outros líderes apareçam, ainda que transitoriamente, num processo que há de proporcionar a consolidação dessa competência em diferentes pessoas à sua volta. Os melhores líderes são os que consistentemente permitem que outros líderes emerjam. Os melhores líderes são os que se inspiram pelos líderes emergentes. A organização, o segundo vértice do triângulo, deve, como referi, facilitar este processo. As estruturas tradicionais, muito hierarquizadas, não são bem-vindas. O desafio é conseguir um tipo de organização plana, muito pouco hierarquizada, portanto, onde a responsabilidade possa ser distribuída com naturalidade e onde as pessoas se sintam, no essencial, como pares e não numa relação chefe-subordinado. A questão maior é que, numa estrutura fortemente hierárquica, as pessoas habituam-se a receber e a executar instruções. Ficam dependentes disso mesmo, que alguém lhes diga o que devem fazer. Ora, é bom de ver que isso terá um impacto grande na autonomia e na iniciativa de cada um. E pessoas com menos autonomia e menos predispostas à iniciativa são pessoas com mais dificuldade em serem criativas. E isso é o oposto do que as empresas e do que o mundo precisa. Pessoas criativas, disponíveis para pensar de forma diferente, para ousar testar soluções menos óbvias ou clássicas para os diferentes problemas e desafios que têm de enfrentar. No que toca ao triângulo liderança, organização, cultura, falta falar desta última, mas o que todos percebemos é a importância da cultura numa qualquer empresa. Os valores que definem a identidade da empresa, a forma como são vividos, sentidos, partilhados, desafiados, é a componente principal daquilo que constrói uma comunidade. Só uma cultura forte permite construir uma comunidade forte.
E uma empresa só será forte se a comunidade for muito forte. Há alguns aspectos que julgo que importa realçar naquilo que tem que ver com a construção de uma comunidade forte. E um dos aspectos, por mais inesperado possa parecer, é o da liberdade de expressão. Este é, de facto, um aspecto particularmente importante. Importante, desde logo, porque ele é uma poderosa alavanca para a melhoria contínua. Ajuda a testar e afinar argumentos utilizados na tomada de decisão, promove o escrutínio e, portanto, o rigor e a exigência. Mas também porque proporciona o tipo de contexto, o habitat certo para as pessoas muito criativas, que normalmente gostam de questionar tudo e todos e precisam disso mesmo para o exercício da criatividade. Liberdade de expressão é, portanto, mais do que importante, um aspecto decisivo dentro da empresa. A grande questão é que a liberdade de expressão, como sabemos, não se decreta. Ou seja, numa organização como uma empresa, é preciso muito mais do que anunciar que o exercício livre da opinião é bem-vindo para que esse exercício, de facto, aconteça na sua plenitude. Nós, os humanos, temos alguns defeitos e um deles é a forma como hierarquizamos as relações. As pessoas, quando falam com alguém que situam num nível hierárquico superior, por exemplo, o presidente executivo da empresa, mesmo quando sabem que podem falar à vontade, muitas vezes não dizem o que pensam. Ou porque gostam muito da pessoa em causa e só querem dizer coisas bonitas, ou por algum interesse instalado, ou por medo, que é o pior de todos os cenários, não dizem sempre o que de facto pensam. É claro que aqui a cultura, o exemplo são absolutamente essenciais. A constatação no dia-a-dia que cabe a cada um de nós identificar e discutir o que está mal, propor soluções para ultrapassar os problemas, desafiar os argumentos que sejam utilizados na tomada de decisão. A constatação no dia-a-dia dizia que isso é normal, natural, que é o que se espera e que é valorizado. É aquilo que faz com que, de facto, possamos contar com uma atitude proativa e coletiva na discussão dos problemas que a comunidade e a empresa enfrentam e na procura transversal de soluções para esses problemas. Um outro aspecto relacionado com a comunidade, e deixem-me realçar de novo que uma empresa, antes de ser uma comunidade, e que a empresa só pode funcionar se a comunidade que a suporta for especialmente forte. E este é um aspecto absolutamente central. Um outro aspecto importante, dizia, é a forma como se trata o coletivo. Designadamente, se quiserem, a relação entre o coletivo dentro da empresa e o individual. E o caso a dizer em relação a isto é simples. O coletivo tem de se sobrepor ao individual em todas as decisões práticas e políticas estabelecidas na empresa. Notem que, de facto, qualquer missão que possam imaginar dentro da empresa não será nunca uma missão individual. Há quem brilhe mais, há quem brilhe menos, ninguém brilha sempre, e por muito que alguém brilhe, esse brilho só será útil se iluminar o caminho dos outros, se fizer germinar nos outros coisas boas, coisas fortes. Deixem-me dar-vos um exemplo disso mesmo que julgo que é relevante para entenderem o que pretendo dizer. A forma de tratar a remuneração variável, os prémios de desempenho. As práticas de gestão mais tradicionais ou ortodoxas ligam o processo de avaliação de desempenho, muitas vezes anual, à distribuição de um prémio. Ora, isso é um erro. O processo de análise de desempenho individual deve, desde logo, ser muito frequente, trimestral, pelo menos, e não anual. A ideia é procurar que esse processo seja contínuo, porque as pessoas precisam disso, merecem isso, para poderem maximizar a sua evolução e tirar o máximo partido das suas carreiras. O processo tradicional de periodicidade anual é pouco mais do que inútil. Mas o que vos quero trazer é que, ao contrário da ortodoxia vigente, o processo de análise de desempenho, onde se refere o que a pessoa faz bem e se discute o que a pessoa deve melhorar, deve ser separado do processo de atribuição de um prémio. Quer dizer, o prémio recebido por cada um deve estar relacionado com o desempenho coletivo, com o desempenho do conjunto e não com o desempenho individual. Porquê? Por duas razões. A primeira, e a mais importante, para garantir uma análise de desempenho tão honesta e objetiva quanto possível. A associação de um eventual prémio a essa análise influencia, polariza, torna a discussão menos franca, menos aberta.
E a segunda razão é óbvia, para criar um espírito de corpo, de grupo, promover a comunidade, fazer com que ela cresça particularmente funcional e sólida. O grupo, a comunidade, sabe que se a empresa tiver bons resultados, se o conjunto funcionar, toda a gente, sem exceção, recebe um prémio, independentemente do seu desempenho individual. O desempenho individual tem de continuar a ser importante e a ser promovido, devo realçar. Mas se ele há para suportar a progressão da pessoa em causa na empresa, ou seja, no processo de escolha de quem vai assumir novas ou maiores responsabilidades, e não como um critério para fazer a distribuição que a riqueza gera. Noto que quem se destaca é aceite pelos seus pares com naturalidade para assumir novas responsabilidades, novas missões mais exigentes ou mais complexas, sentindo-se dessa forma particularmente reconhecido e preenchido. E a construção, assim, da base para o topo da estrutura de responsabilidades de uma empresa é também ela, deixem-me realçar, uma forma de promoção de uma comunidade funcional e sólida. Há ainda um outro aspecto que merece particular atenção quando falamos na construção de comunidade e na distribuição da riqueza gerada pela empresa, que é a diferença entre o salário mais alto e o salário mais baixo praticado dentro dessa empresa. Assim me referi que o valor do salário não é tipicamente o que as pessoas consideram mais importantes quando sentem que são tratadas e que há uma preocupação para isso, são tratadas de forma justa. Mas quando dentro da mesma empresa o salário mais elevado é 100, 500, mais de 1000 vezes o salário mais baixo, que sentido de justiça ou de equidade pode existir dentro da empresa? Que poderes mágicos, fantásticos, podem justificar uma diferença tão brutal? Nenhuns, diria eu. Trata-se, portanto, também de uma indignidade que as empresas têm de combater. Existe uma tendência a emergir neste nosso mundo ainda tão esmagadoramente desigual que luta para que a relação entre o ordenado mais baixo e o ordenado mais alto, numa qualquer empresa, não ultrapasse o valor 10. Ou seja, o ordenado mais alto não pode ser superior a 10 vezes o ordenado mais baixo. A empresa onde eu trabalho assumiu este compromisso e espera que esta tendência, apesar de ainda com uma adesão tímida, crie raízes, se consolide e ajude a construir um mundo mais justo e mais equitativo. Também aqui, devo notar, cabe às empresas, através do exemplo, construir a mudança. E o poder do exemplo é imenso. Um dia não restará alternativa às empresas que não se alinhem por estas práticas, que não seja alinharem-se por elas. Tenho estado a realçar, deixem-me resumir, aquilo que aqui já vos disse, a importância que tem para a construção de um mundo melhor, aquilo que chamei de empresas cidadãs. As empresas cidadãs são aquelas que cuidam dos seus clientes, da sua privacidade, apostam na qualidade dos seus produtos e serviços, mas vão além disso. Constroem com as suas comunidades, com as suas pessoas, uma comunidade forte, empenhada, assente num sólido sentido de justiça, equidade e num forte sentido de pertença. Mas vão mais longe ainda. Elas procuram abraçar, suportar, desenvolver comunidade para além da empresa. Na realidade, pensem comigo, não é possível desenvolver uma comunidade forte se ela não se entrelaçar nas comunidades que a rodeiam. E aqui, neste entrelaçamento, a chave é criar valor nas comunidades que se pretendem abraçar. É hoje comum nas empresas a existência de programas de responsabilidade social desenhados para suportar missões sociais dos mais variados tipos. As empresas tipicamente dispensam uma percentagem dos seus lucros para tais programas sociais. Isso é hoje, já, felizmente, uma norma aceita por todos, mas não chega. É preciso ir mais longe, muito mais longe. Em boa verdade, uma das formas mais poderosas de geração de valor na comunidade, na sociedade, é a criação de emprego. Mas criar emprego não é apenas crescer e abrir novas posições. As empresas podem criar emprego na região A ou na região B, para pessoas mais velhas ou para pessoas mais novas, para pessoas com emprego ou para pessoas sem emprego. Deixem-me aqui fazer um parênteses para comentar o seguinte. O nosso país é fortemente assimétrico.
é vergonhosamente centrado em Lisboa. Lisboa é um buraco negro. Tem atraído tudo e mais alguma coisa, o que tem ajudado a que uma espécie de deserto prospere numa parte importante do país. É abismal a diferença do que se pode esperar vivendo em Lisboa e o que se pode esperar vivendo numa outra qualquer cidade, com exceção do Porto, que tem sabido combater esta tendência. É dramática a concentração de pessoas na grande Lisboa, num círculo vicioso em que mais pessoas justificam mais investimento e mais investimento cria as condições e a atividade para atrair mais pessoas. Em muitos lugares, sítios, cidades deste nosso país, deixámos já de ter as condições mínimas para quebrar este círculo. Quer dizer, hoje estamos em muitos desses sítios longe de termos as condições para competir por projetos que possam fazer a diferença no que toca à geração de riqueza, à criação de economia. Porque não se conseguiu criar a densidade, a massa crítica no que toca a diferentes fatores, desde logo pessoas, mas também infraestruturas e serviços, sem os quais a capacidade desses lugares de competir com outras regiões do globo ou com Lisboa não existe. Tirando Lisboa e, felizmente, o Porto, o panorama do país é verdadeiramente desolador. Mesmo no bendito litoral. Em Coimbra, por exemplo, deixem-me falar-vos de algo que se passou comigo. Um conhecido construtor automóvel alemão não considerou sequer a possibilidade de se instalar em Coimbra, porque estamos longe de um aeroporto, porque não temos escola alemã. E mesmo que tivéssemos, porque a cidade não é suficientemente cosmopolita para convencer os seus quadros alemães a deslocarem-se para aqui. Fechemos o parênteses e voltemos à questão que estava a discutir convosco, o emprego. É claro, então, que temos de esperar muitíssimo das políticas públicas e de um ordenamento do território em que a descentralização não seja uma ideia vã, mas é também muito claro que devemos esperar muito mais das empresas com futuro. Criar emprego será das formas mais relevantes de devolver valor à sociedade. Criar emprego nas regiões certas devolve ainda mais valor ao valor devolvido à sociedade e dá oportunidade às empresas de ajudarem a resolver um problema muito comum dos países onde operam. Mas criar emprego para aqueles que têm dificuldade em encontrar emprego acrescenta ainda mais valor ao valor devolvido à sociedade. Estou numa universidade, pelo que sei que conhecem bem este problema. Temos demasiados licenciados no desemprego. Temos as pessoas com as mais altas qualificações no desemprego. As universidades têm a obrigação de combater este flagelo. As universidades têm de combater o flagelo, que é a quantidade enorme de graduados que lançam todos os anos para o desemprego. As empresas devem igualmente envolver-se nesse combate, fazendo-o com o ensino superior, e não apenas por consciência social, notem, mas desde logo porque devem querer tirar partido dessa enorme inteligência potencial que existe à sua volta e que está em vazio. Ou seja, alguma coisa está mal, alguma coisa tem de ser corrigida, mas, entretanto, as próprias empresas podem fazer de imediato um esforço para, com o ensino superior, repito, requalificar essas pessoas para as áreas onde elas são precisas e, mais importante, onde elas podem ser felizes. Isso ajudará seguramente as empresas que querem crescer e ajudar-nos já também a criarmos uma sociedade melhor, com mais e melhor oportunidades para todos, uma sociedade mais justa, menos desigual. Mais um exemplo, portanto, de como se pode gerar valor, ainda mais valor, com a criação de emprego. Em resumo, emprego sim é uma ferramenta poderosa para devolver valor à sociedade, mas precisamos de empresas que sejam capazes de dar uma oportunidade às regiões menos favorecidas. E precisamos de empresas que sejam capazes de dar uma oportunidade às pessoas que precisam apenas de uma oportunidade para mostrarem o que valem. Em troca, as empresas ganham capacidade de se orgulharem. Ganham, portanto, futuro. Enfim, construir uma comunidade envolvendo outras comunidades, de uma forma intensa, cúmplice, próxima. Abrir as portas e desmantelar fronteiras entre as comunidades internas das empresas e as comunidades das mais diversas organizações à sua volta, é algo que temos que esperar das empresas. Como vos referi já, a capacidade de nos orgulharmos, o orgulho é um poderoso elixir para construir equipas fortes, muito fortes. E quando se envolvem na resolução dos problemas à sua volta, as empresas, ou melhor, as comunidades que suportam as empresas, rejubilam, crescem, tornam-se mais fortes.
E que mais não seja por isso, as empresas com futuro preocupam-se também com outros assuntos que não exclusivamente os relativos ao seu negócio. Empenham-se em causas. E um dos problemas maiores que hoje enfrentamos, à escala global, é o que estamos a fazer, a forma dramática como estamos a alterar, a destruir o mundo em que vivemos. Não estamos a deixar nada para os nossos filhos. As empresas cidadãs, as empresas com futuro, têm uma vez mais de dar o exemplo, têm de estar na linha da frente no combate a este problema. Elas têm de ser estritas, particularmente rigorosas, em relação à sua pegada ecológica. Com a prevalência e a dependência cada vez mais forte de computadores, num número crescente de empresas, esse é um desafio especialmente exigente. Os computadores consomem muita energia. Reparem, o nosso cérebro funciona apenas com uma potência de 12, 13 watts. A tecnologia que utilizamos para construir computadores, a eletrónica, precisa de muitíssimo mais energia para fazer muitíssimo menos do que o nosso cérebro é capaz de fazer. Os nossos supercomputadores mais poderosos consomem largas dezenas de milhares de watts e não chegam aos calcanhares do nosso cérebro. Pelo menos por enquanto. Este é, então, um desafio sério que temos de enfrentar para cumprir a promessa de desenvolvimento acelerado da inteligência artificial. Quero dizer, as expectativas que estamos a criar com a inteligência artificial, para serem cumpridas, para serem suportadas, é preciso quantidades impensáveis de energia. A preocupação com o consumo de energia é, então, absolutamente essencial. As empresas têm de estar dispostas a investir para reduzir e tornar mais limpa a sua pegada energética. Têm de investir para reduzir o consumo, têm de investir na utilização de energias renováveis, têm de investir na autoprodução, têm de dar o exemplo noutras frentes, como seja a completa abolição do plástico e as mais rigorosas práticas de reutilização e reciclagem. As empresas, em resumo, têm a obrigação de gritar bem alto contra o que está a acontecer, contra a cegueira, à ignorância que graça entre os senhores do mundo em relação a temas como as alterações climáticas ou, de forma mais abrangente, à sustentabilidade ecológica da nossa forma de viver. Estamos a destruir-nos e temos, claro, a obrigação, o dever de fazer tudo o que está ao nosso alcance para inverter o que está a acontecer. Também aqui as empresas têm que estar na linha da frente e têm de dar real poder reivindicativo aos cidadãos. Dos 7 pilares sobre os quais falei, falta-me abordar os 2 últimos. Ser estrito em relação à ética e estar comprometido com a diversidade. No que toca à ética não haverá muito a dizer. Todos percebemos a importância do que está em causa. Devo, no entanto, confessar-vos que me faz pensar o facto de sentir que nos orgulhamos quando constatamos que alguém, alguma empresa, alguma organização próxima de nós se destaca em relação a esse aspecto. Porquê é que nos orgulhamos de algo que deveria ser tão normal, tão natural como respirarmos? Porquê é que viver de forma dedicada e estrita o compromisso com a ética, preocuparmos-nos com ela, parece ser uma coisa especial, muito especial? Essa é uma pergunta que me faz pensar. Tal só pode acontecer porque, porventura, nós todos, a sociedade que somos, não é suficientemente exigente em relação a esta matéria. Porque somos demasiado permissivos. Aqui deixo este desabafo e este comentário. Temos de ser, e as empresas têm de estar na linha da frente, especialmente rigorosas, absolutamente estritas em relação a este assunto. Temos de fazer muito mais para educar os nossos mais jovens em tudo o que tem a ver com a ética e com o exercício da cidadania. Por fim, acerca da diversidade, deixem-me dizer-vos o que me parece também o óbvio. A multiculturalidade, a presença de pessoas com as mais diversas experiências, crenças, preferências, proveniências, a riqueza que daí emerge é imensa. Riqueza no que toca ao exercício do contraditório, riqueza no que toca à emergência dos mais diferentes pontos de vista, riqueza, então, no que toca à capacidade de analisar os problemas e discutir e concluir sobre as melhores soluções para eles. A diversidade é um bem em si mesmo, mas, devo dizer-vos, não é fácil ter acesso a esse bem. Nós, e agora refiro-me especificamente à nossa cidade, mas podia falar de a grande maioria das cidades do nosso país, nós somos uma sociedade essencialmente monocromática. Falta-nos cosmopolitismo na nossa cidade.
Falta-nos capacidade de atrair outros e de os integrar. E com isso, melhorar a paleta de cores, cheiros, sabores das comunidades que fazem a cidade. É evidente que nos devíamos preocupar muito mais com este assunto, devíamos estar a fazer bem mais para responder a este desafio. É evidente que ele nem sequer está na nossa agenda. Para terminar, e resumindo agora a visão que aqui vos trouxe, das empresas com futuro devemos esperar uma postura proativa na procura de respostas para os problemas do nosso mundo, sejam eles sociais, económicos, ecológicos ou quaisquer outros. Devemos esperar que sejam suportadas por comunidades fortes, cúmplices, vibrantes, assentes num sólido espírito de justiça, sentido de equidade e solidariedade, quer seja no plano profissional, quer seja no plano pessoal. As empresas com futuro orgulham-se precisamente do que procuram fazer para tornar melhor o mundo, os sítios, os lugares que habitam. É o orgulho que dá futuro às empresas com futuro. O orgulho e a paixão. Nas empresas com futuro encontramos facilmente pessoas apaixonadas. Apaixonadas pelo que fazem, mas principalmente apaixonadas pelo que são. Muito obrigado.